Graças a paz, meus irmãos. Bom estarmos juntos para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu queria pensar com você em algo que está muito recente, podemos dizer assim, nas nossas igrejas, mas que tem tomado um grande volume, que é o que nós chamamos de evangelho progressista. Talvez você não entenda esses termos, ou talvez você não saiba muito bem o que é isto, mas nós vamos tentar explicar para você o que é esse evangelho progressista. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que esse evangelho progressista é uma abordagem teológica que surgiu através, principalmente, do cristianismo liberal, ali, em meados do século XIX para o século XX, nos Estados Unidos. E as pessoas os adeptos, melhor dizendo, do evangelho progressista, ou evangelho também, podemos chamar até de evangelho liberal, eles criticam a fé cristã e principalmente a fé cristã tradicional. Eles têm uma visão diferenciada do que é o cristianismo e desse cristianismo que nós, que procuramos seguir as Escrituras, eles questionam a nossa fé, questionam inclusive as Escrituras. E de uma linguagem mais simples, de uma forma geral, eles praticamente não acreditam nas Escrituras sagradas, porque eles dizem que as Escrituras elas não são inspiradas por Deus. A palavra de Deus ela não é inspirada e não é infalível. Eu já comentei aqui em outro vídeo de uma faculdade que eu comecei a fazer dentro da área de teologia, em que o pastor, que era o responsável por esta área na questão teológica, ele repudiava as Escrituras Sagradas. Por exemplo, ele dizia que Adão e Eva, eles praticamente não existiram. Aquela conversa de Eva com a serpente, aquilo simbolizava a Babilônia, que não tinha nada a ver em relação ao pecado original. Uma outra coisa que ele dizia, que quando Israel, por exemplo, invade Jericó, Jericó estava vazia, não havia ninguém dentro da cidade. Então, esses e outros assuntos eram debatidos, ele trazia a baia para nós conversarmos, tentando o tempo todo desmerecer aquilo que está escrito, tentando o tempo todo dizer que aquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas não é a verdade, não é bem daquela forma. A visão que cada autor das Escrituras, ou cada escritor das Escrituras, né, o que eles narraram ali, não é bem dessa maneira. Isso é o evangelho progressista, isso é o evangelho liberal. E as pessoas estão abraçando essa ideia e se afastando cada vez mais das Escrituras. Outra coisa que eles também repudiam é a questão da Trindade. Eles não creem na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles dizem que isso é algo irrelevante. Eles defendem, por exemplo, o teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? Deus não conhece o futuro. Deus ele não tem nenhuma condição de conhecer o futuro. Quem determina o meu futuro, quem determina a história, somos nós, seres humanos. Essa é a ideia progressista e que tem invadido muitos púlpitos. A nossa preocupação não é simplesmente o evangelho progressista, mas aquilo que tem sido ensinado, aquilo que tem sido passado nos seminários e aquilo que tem sido divulgado em muitas igrejas. E as pessoas estão abraçando essa ideia. Eles, por exemplo, eles negam o pecado original. Eles dizem que esse pecado chamado pecado original não é real. Então, se não é real, não há necessidade também de um Salvador, ou pelo menos nós não somos salvos mediante a graça de Deus. O sacrifício expiatório de Cristo foi irrelevante. Ou seja, não havia necessidade de Cristo vir a este mundo. Aliás, alguns até criticam essa questão, dizendo que se Deus enviou seu Filho e o matou na cruz, ou o levou até a cruz para morrer, para expiar os nossos pecados, esse Deus é um Deus cruel. Esse Deus é um Deus que não deve ser adorado.
Ou seja, eles têm uma visão totalmente distorcida em relação às Escrituras Sagradas e à revelação da palavra. Eles dizem que aquilo que Moisés escreveu, na verdade, foi coisas que ele viu nas religiões ao redor, e então ele escreve achando que estava falando em nome de Deus, quando na verdade estava falando em seu próprio nome. Essa é uma visão que eles têm e que tem sido divulgada nas igrejas. Então, se não há pecado, se não há revelação, se não há palavra, se só Deus é amor e Jesus Cristo é amor, de nada vale as Escrituras, de nada vale nós pregarmos a palavra de Deus. Então isso é muito preocupante, isso é muito sério, e isso tem tomado uma grande proporção, né? Tá cada vez maior essa ideia entrando em muitas igrejas. Por isso que nós temos visto muitos cristãos sem compromisso com Deus, porque pecado não existe. O pecado é algo irrelevante. Por isso que eles estão cada vez tomando uma proporção maior, principalmente na mente da juventude. Então nós temos visto uma igreja que não está fazendo diferença na sociedade devido à ideia que tem sido pregada através desses líderes progressistas. Uma outra coisa que eles abordam é em relação aos milagres que a Bíblia registra. Eles desacreditam dos milagres. São críticos em relação à igreja tradicional, eles são adeptos podemos dizer assim, da nova igreja, né? E geralmente essas pessoas críticas muitos são até desigrejados, ou seja, são pessoas que não têm nenhum compromisso com a igreja e até mesmo abandonaram a igreja tradicional. Isso em 1934, para você ter uma ideia, Karl Barth, ele disse que quem abraça essa ideia do cristão progressista, ou desse evangelho progressista, ou desse evangelho liberal, ele tem uma fé diferente, um espírito diferente e um Deus diferente. Essa é a grande realidade. Por exemplo, eles falam talvez até de moralismo ou de moralidade, mas eles não falam a respeito, por exemplo, de salvação. Eles não estão preocupados com a salvação. O foco talvez seja até a moralidade. A salvação está longe de ser pregada. E essa moralidade não é tão moral assim. É quase como uma amoralidade, o que eles acabam ensinando. Por isso que eles falam muito a questão da união homoafetiva, que Deus é amor, que é muito normal, então, essa questão do homoafetismo. Eles definem essa nova família como algo normal. Por isso a gente tem que tomar certo cuidado e olhar para esses detalhes para entender o que passa na cabeça do que é o evangelho progressista. Tanto que agora, recentemente, uma determinada igreja deu posse a uma pastora. Eu, particularmente, sou contra o pastorado feminino. Mas temos visto tantas mulheres aí assumindo o pastorado, até então seria algo natural. Só que essa pastora, ela assumiu que ela é lésbica. Ou seja, isso é a ideia do evangelho progressista. O evangelho progressista tem essa ideia aberta, vamos dizer assim. Eles defendem também a questão do aborto. Então, se você diz que é evangélico, se você diz que crê nas Escrituras Sagradas e defende o aborto, eu sinto muito, mas você é um defensor do evangelho progressista, ou você está abraçando, ainda que inconscientemente, o evangelho progressista, porque a vida é o que importa, e a vida, Deus é quem dá. Então, quem abraça o evangelho progressista está abraçando a homoafetividade, assim como está abraçando também o aborto. Para eles isso é natural, para eles isso é algo comum. Outra coisa que eles fazem, que a gente tem que tomar muito cuidado, é que eles também não têm nada contra o uso das drogas. Parece até absurdo o que eu estou falando aqui, mas é uma grande realidade. À medida que você vai estudando o evangelho progressista, você vê que não existe moralidade, que não existem limites bíblicos para nortear a nossa vida. A palavra de Deus ela não é o nosso referencial de fé e prática, pelo menos para eles. Então, isso tudo nós temos que observar e entender que eles são contra tudo isso.
Outra coisa que geralmente o evangelho progressista prega e fala de forma muito clara é a questão de Israel. Eles são antissemitistas, ou seja, eles veem Israel como um país terrorista. Não é Israel não é a vítima, ele é o culpado, ele que causa o terrorismo em todos os lugares. Abraçam a questão do marxismo também. Se você observar, se você for ler, você vai ver o quanto eles são envolvidos no marxismo. E eles querem uma sociedade marxista. É por isso que eles têm aquela visão de opressor e oprimido. Eles falam muito disto nos púlpitos e nas igrejas, ainda que de forma um pouco mais velada, mas falam. Eu conheço alguns, inclusive, que falam de forma muito clara, muito aberta. Eles têm uma política, podemos dizer assim, identitária, dessa divisão social, a sociedade. Aquela questão do opressor e do oprimido, eles não pregam uma reconciliação. Eles têm a ideia de pregar a divisão o tempo todo. Eles têm a crença de que todos os homens, por exemplo, eles têm a crença de que todos os homens brancos são responsáveis pela opressão. E o branco ele é o opressor. São homens brancos, principalmente o cristão, é o opressor, ele é o próprio diabo. Essa é a ideia que muitas vezes é passada. A igreja branca é o anticristo. Parece assim, você vai dizer assim, mas isso é loucura que eles estão falando, mas é o que eles ensinam, é o que eles pregam. Se você fizer uma pesquisa um pouco mais apurada no Google, né, você vai ver vários autores que falam isto, que pregam isto, inclusive fora do país e dentro do nosso país. Nós temos visto muitos que estão envolvidos com isto. E estão envolvidos, inclusive, em partidos de esquerda, partido político. E eles tentam moldar a sociedade dentro dessa visão partidária esquerdista. Essa é a ideia que eles têm o tempo todo. Então, cada um desses aspectos, né, que nós estamos falando aqui parece uma coisa louca, mas está totalmente fora das escrituras sagradas. Está totalmente fora da palavra de Deus. E as pessoas estão envolvidas com isto e estão envolvidas numa igreja que nós chamamos de igreja vermelha. Não é uma igreja que é a palavra de Deus. Eles são devotos do politicamente correto. Eles são devotos de uma nova ordem religiosa, de uma lealdade, vamos dizer assim, partidária ao chamado Santo Graal da igreja. E a gente tem que tomar cuidado, porque parece que nós estamos falando de política, nós estamos falando de igreja. Nós estamos falando daquilo que está dentro de nossas igrejas e que está tomando uma grande proporção. Assim, esses progressistas, eles têm como alvo tirar, podemos dizer assim, ou pelo menos minar totalmente o alicerce da igreja, ou pelo menos os alicerces básicos da igreja. Quais seriam esses alicerces básicos? O pecado original, o sacrifício de Cristo na cruz, o alto preço que foi pago por nós para que nós recebêssemos a salvação. Eles acreditam de tudo isso. Por isso que eles são adeptos, mais uma vez eu falo, ao partidarismo esquerdista. E é uma agenda, eu sinto muito de falar, mas é uma agenda inflexível, entende? Eles não são pessoas também flexíveis. Eles falam muito em tolerância, mas são intolerantes. Eles falam de tolerância para com os deles, mas com os de fora são intolerantes. E eles não concordam, né, com a agenda que nós cremos ser a palavra de Deus, com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós falamos. Então, se eu sou contra aquilo que eles pregam, aí você será chamado, ou pelo menos nós seremos chamados, de fascistas, de homofóbicos, de racistas, de misóginos. São expressões que você tem ouvido por aí, mas são expressões que têm entrado na igreja. Essa que é a grande questão.
Essa que é a grande crise que a gente enfrenta. Essa que é a grande situação adversa que a igreja tem enfrentado e as pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo. Poucos são aqueles que estão observando e estão dizendo não a isto e se afastando. Eu conheço, por exemplo, pessoas que estão achando normal a questão do aborto. Não, é uma questão social, é uma questão do pobre, é uma questão da necessidade. E crentes. E pessoas que até algum tempo atrás eram pessoas que aparentemente eram muito firmadas na palavra. Mas você vê como é que isso mina a mente, o coração. Aquilo que o apóstolo Paulo falou, que as más conversações corrompem os bons costumes e tem destruído a igreja. Tanto que se você é contra essa agenda e é contra essas ideias loucas que eles estão pregando, você é chamado de não pessoa. Você já ouviu essa expressão? Não pessoa? Pois é assim que você é chamado, caso você discorde daquilo que eles pregam. Você é um não pessoa. Em suma, podemos dizer assim que você é um inimigo desumanizado daquilo que é Deus, porque Deus é amor. Esse amor que a gente não consegue entender, que cria violência, seja ela física, seja ela muitas vezes no seu linguajar. Nós somos ofendidos o tempo todo, nós somos criticados o tempo todo, no sentido de estarmos na presença de Deus e observarmos os critérios da Escritura. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus nos diz, que é a verdade para eles. Nós somos não pessoas. Então, o cristianismo progressista conduz os seus adeptos à incredulidade. Na verdade, o Deus que eles creem não é o Deus que se revela na palavra de Deus. Então, a revelação para eles, ela não é real. E tem alguns até que falam que a volta de Cristo não passa de história da carochinha. Eu vi recentemente não, já tem algum tempo, um determinado pastor, ele ensinando isso na sua igreja, dizendo, anotando lá num quadro e falando de forma muito clara que a volta de Cristo é a história da carochinha, que Cristo não irá retornar a esta terra para levar os seus para estar com ele, reinando em glória para todo sempre. Eles desacreditam dos milagres e desacreditam, inclusive, da volta de Cristo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque este é o cavalo de Troia que entrou na igreja, ou pelo menos está entrando em algumas igrejas, e que tem destruído a mensagem do Evangelho. Eu poderia citar aqui alguns pastores brasileiros que têm essa ideia, mas eu não gostaria de me envolver com isto para nós não termos um problema maior. Mas se você pesquisar direitinho no Google, se você olhar direitinho no seu computador ali, no Google, na internet, você vai observar alguns cristãos ou alguns pastores que se dizem ainda cristãos e que pregam esse tipo de evangelho, um evangelho progressista, um evangelho que não é bíblico, um evangelho que não prega o Deus da Bíblia, um evangelho que distorce as escrituras, um evangelho que não é evangelho, um evangelho que não pode ser chamado de evangelho em hipótese alguma. Então, para a gente finalizar aqui, os cristãos progressistas, eles assumem que estão pintando Deus ou mostrando um Deus tolerante, quando na verdade a intolerância é a palavra de ordem na vida dessas pessoas. Intolerantes com quem? Com quem não acredita naquilo que eles pregam. Intolerantes com aqueles que discordam daquilo que eles dizem que são tolerantes. Então, o evangelho progressista desacredita do Deus da Bíblia, desacredita do pecado original, desacredita da família tradicional, eles apoiam o homossexualismo e o homoafetismo, eles apoiam esse tipo de relacionamento, eles apoiam muitos as drogas, apoiam o aborto, ou seja, tudo aquilo que a Bíblia ensina, eles são contra. Tudo aquilo que a Bíblia fala, eles discordam ou desacreditam, porque a palavra de Deus, que é a nossa Bíblia, para eles não tem nenhum valor. Esse é o evangelho progressista, que está sendo
pregado, que está sendo difundido, que está sendo abordado, que está sendo ensinado em muitas igrejas. Por isso que nós temos visto uma igreja socialmente esquerdista, uma igreja totalmente fora dos padrões bíblicos e que tem destruído, infelizmente, a juventude e muitos irmãos ou muitos daqueles que têm dado ouvidos a esse tipo de evangelho, que na verdade é outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas. Não é o evangelho bíblico, é o evangelho humano, é o evangelho diabólico, um evangelho satânico que tem destruído vidas, que tem destruído a fé de muitas pessoas. Por isso eu quero trazer esse alerta para você no dia de hoje. E que Deus tenha misericórdia da sua vida e que o Senhor guarde a nossa igreja para não abraçarmos tal ideia, tal conceito que é destruidor e que não é bíblico. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre dessas ideias e te livre, acima de tudo, dessa influência maligna que tem destruído, infelizmente, muitas igrejas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro. Amém?